ouvintes da Palavra de Deus, que a paz do Senhor Jesus seja contigo. A mensagem de hoje é a apostasia e o homem da iniquidade. Com base na palavra do Senhor que nos exorta com respeito à vigilância, eu tenho falado que uma parte dos irmãos que pertencem à Igreja de Cristo passará pela grande tribulação. Ainda que o livro de Apocalipse seja rico em detalhes, a minha ênfase agora é trazer uma mensagem urgente, como aquela pessoa que desce do telhado para fugir e não entra em casa para tirar alguma coisa. Numa viagem normal, nós gastamos muito tempo em escolher o que vamos levar. E quando estamos em casa, o nosso padrão de conforto pode ser até maior do que aquilo que realmente é necessário. Espiritualmente falando, quando a igreja se encontrou numa posição confortável, ela construiu a sua teologia e hoje estas escolas têm sido objeto de disputas ideológicas que muitas vezes nos levam a viver como se não fizéssemos parte do corpo de Cristo. Numa discussão sobre teologia, tudo acaba como no final de debate. Nada novo é acrescentado. Mas jogando para a realidade dos nossos dias, qual é o clamor do mundo? Olhando para a história dos povos, nós vamos perceber que Deus só fala com os seus profetas. Ele falou com Abraão que iria destruir Sodoma. Disse a Noé que viria o dilúvio. Revelou a Moisés que o clamor dos israelitas havia chegado até ele. E assim foi com todos os profetas. A Bíblia usa a figura de 4 cavalos, onde a profecia a respeito dos 3 últimos é acerca da guerra, da fome e da morte. Apocalipse 6, do 1 ao 8. E Jesus, orientando os discípulos sobre os últimos dias, também falou de guerras, terremotos, fome e epidemias. Sabemos muito bem que a guerra leva à fome e que a fome resulta em morte. É verdade que na grande tribulação tudo será intensificado, mas não podemos fechar os olhos para o cenário das 2 grandes guerras mundiais e de todas que continuaram e continuam a assolar o mundo. Estamos vivendo um momento caótico de fome, e ainda que o mundo possua alimento suficiente, os interesses políticos relacionados a estas guerras impedem que a comida, o remédio e todo o suprimento necessário chegue àqueles que a todo momento estão morrendo. Ainda que Satanás esteja financiando estas guerras por trás dos bastidores, ele não pode fazer nada sem a permissão de Deus. E se esse juízo está sendo aplicado, é porque o pecado no mundo está enchendo a medida de Deus. No entanto, o meu foco é a respeito da igreja. Sempre dizemos que o inimigo mudou a estratégia quando não estava funcionando investir na perseguição ao povo de Deus. Mas, sabendo da sua astúcia, podemos ver que o seu plano principal não foi a perseguição, e sim a apostasia. Na verdade, ele usou a perseguição como berço preparatório da apostasia. O orgulho tem sido a sua natureza desde o princípio da sua queda. E hoje, o ponto predominante da apostasia é a idolatria e o culto ao eu. Isto foi o que ele disse na boca de Pedro quando o Senhor estava para ir à cruz. Senhor, tem compaixão de ti, isto de modo algum te acontecerá. Mateus 16, 22 a 23.
podemos ver o mundo físico e o mundo espiritual caminhando juntos e Satanás financiando tudo. A comida existente no mundo é abundante, mas a guerra impede que uma criança receba um só pedaço de pão. Assim também Deus é rico e abundante, e muitos irmãos preferem cavar as suas próprias cisternas do que ir ao manancial de águas vivas. O homem da iniquidade ainda será revelado, mas o seu mistério já operava desde os dias de Paulo. 2 Tessalonicenses 2, 5 a 8. E neste caso, ninguém precisa dizer que este mal foi intensificado. Convivemos com um formalismo religioso fortíssimo. Muitos se tornaram egoístas e o culto ao eu tem sido o centro de tudo o que se convencionou como igreja. O desespero de cada um de nós hoje não deveria ser sobre a questão de ficar aqui ou não, pois o nosso futuro pertence a Deus e Ele nos ama. Antes disso, deveríamos chorar pela apostasia que vai se alastrando como fogo na palha seca. É muito confortável tomarmos Apocalipse 3,10 e dizer: é promessa do Senhor. Ele está dizendo aqui que me guardará da hora da provação. Porém, não vejo muitos tomando a promessa de uma outra carta, onde o sofrimento é mencionado. Não há muitos invocando assim: me apegarei às palavras do Senhor. Ele diz que não devo temer o sofrimento. Ainda que eu tiver que morrer, serei fiel até a morte. A igreja de Esmirna era pobre e a sua experiência era o sofrimento. Sobre Filadélfia, é dito que ela tinha pouca força, mas não podemos dizer o mesmo acerca de Laodiceia. Em contraste aos irmãos que estão cercados de glória, neste exato momento, há outros que estão sofrendo os horrores da perseguição. E para muitos deles, cada dia vivido é um milagre. Não existe tempo para se discutir pontos de vista teológicos. A minha pergunta é: existe outro nome para a pobreza de Laodiceia que vivia o contraste da riqueza material que não seja apostasia? Com exceção daqueles estrangeiros cujo testemunho lhe custa a vida, alguém já viu uma glória maior do que esta dos nossos dias? Então podemos ver que o mesmo Deus que fala aos profetas acerca do juízo do mundo é aquele que corrige os seus filhos. Nunca foi vontade de Deus deixar Israel, que fora estabelecida para ser testemunho para o mundo, ser levada para o cativeiro dos gentios. E hoje não será diferente. A grande tribulação foi preparada para o mundo, mas os filhos que têm vivido como mundanos experimentarão esta vara de Deus. Jesus é o Senhor.